Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje vamos saber mais sobre o uso da biotecnologia na produção de alimentos, porque conhecer os desafios agrícolas e alimentares do país faz parte da nossa missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então vamos juntos? As técnicas de biotecnologia são conhecidas pela humanidade há milhares de anos, mas não com esse nome. Há registros históricos da produção de alimentos novos a partir de processos biológicos, como a fermentação, desde pelo menos 1800 a.C. A biotecnologia é um conjunto de técnicas que permitem a seleção, a manipulação e a modificação de organismos. Essas práticas acontecem desde tempos mais antigos, como por exemplo a utilização de fungos na produção de pães ou a seleção para a reprodução de frutas com o melhor sabor. Hoje em dia, a biotecnologia já está presente na agricultura, na medicina, na fabricação de remédios e de roupas, além de outras áreas. Com a evolução da biotecnologia, os cientistas foram descobrindo que podiam manipular o DNA, ou seja, o material genético dos organismos. Essa capacidade de entender o funcionamento dos genes e de poder manipulá-los em laboratório é chamada de engenharia genética. Com esse conhecimento, foi possível criar organismos geneticamente modificados, também conhecidos como transgênicos. A transgenia é a técnica de introduzir o DNA de uma espécie no DNA de outra. Essa prática de engenharia genética é usada principalmente na indústria alimentícia, criando os alimentos transgênicos. Dentro da biotecnologia, também podemos encontrar técnicas como o mapeamento genético e o genoma. Por meio delas, é possível fazermos a identificação digital genética das pessoas, o que gerou a criação do projeto Genoma Humano, com o objetivo de identificar a sequência de bases de cada gene dos indivíduos. Graças a estas técnicas, também foi possível realizar a clonagem, que são cópias geneticamente iguais às de um organismo inicial. Podemos ver que a biotecnologia é a ciência que, a partir de organismos vivos, cria outros organismos que podem melhorar a forma como vivemos, usando conhecimentos acadêmicos, a experimentação com ética e constantes técnicas de inovação. Um dos desafios para o sucesso de missões espaciais cada vez mais longas é a alimentação dos astronautas. Além de criar dietas mais adequadas, as agências aproveitam a biotecnologia para tornar ambientes mais sustentáveis. É o que você descobre agora no quadro Ciência é Universo. A ideia do homem na Lua ou em Marte em futuras colônias é cada vez mais cogitada por agências espaciais espalhadas pelo mundo. Mas para esta exploração, além de muita tecnologia, é preciso muita estratégia, principalmente quando o assunto é a vivência dos astronautas em missões que podem levar meses e até anos. A começar pela alimentação. Como elaborar um cardápio que atenda às exigências da saúde física e mental e que ainda seja sustentável? Pensando nisso, agências espaciais como a norte-americana e a europeia, por exemplo, já estudam espécies de estufas para plantações de batata doce, couve, soja, entre outros. Bom, as colônias fazem parte de um projeto futuro, mas a nutrição dos astronautas é considerada essencial para o sucesso das missões desde a década de 1960. De lá para cá, o processamento dos alimentos foi modernizado, passando de tubos com pastas
há hoje um cardápio bem mais próximo do que comemos aqui na Terra, como, por exemplo, frutas, atum enlatado e até tortilha. A nutricionista Juliana Meirelles conta que, além de compor a logística da viagem, os alimentos são importantes para resguardar mudanças que ocorrem no corpo dos astronautas devido à microgravidade. Quando a gente pensa numa missão espacial, além dessa questão de planejar a adequação dos micro e dos macronutrientes, há também as questões ambientais, que impactam não só o nosso metabolismo, mas também, em grande parte, a comida que é levada para o espaço. Comida essa que muitas vezes tem que passar por diversos processos industriais, né, como liofilização, desidratação, para que suporte não só a viagem, mas também para que dure mais tempo na prateleira. Tem coisa que eles mandam para o espaço que tem que durar algo em torno de 6 anos. Então, todo o processo industrial, toda a tecnologia empregada é bastante importante para que isso aconteça. A nutricionista ainda chama atenção para a suplementação de vitaminas como a D. Devido à falta da exposição à radiação ultravioleta, ela também tem que ser suplementada. E a tecnologia também é uma grande aliada a essa suplementação, visto que, para tentar mensurar as quantidades ideais de vitamina D a serem suplementadas, existem diversos estudos bem curiosos conduzidos aqui na Terra para tentar mimetizar o que seria a perda de massa óssea e a perda de massa óssea e a deficiência de vitamina D derivada da falta de exposição solar. Há exemplo de estudos conduzidos no Ártico, embaixo d'água, o Bed Rest Study, que na verdade é um estudo que tenta mimetizar a questão da falta de impacto, né, em que as pessoas ficam 90 dias deitadas, sem poder se mexer, sem poder se levantar para absolutamente nada. Então, assim, a tecnologia é uma grande aliada à exploração espacial e a nutrição se beneficia dos estudos tecnológicos para poder também prover um melhor planejamento para esses astronautas, visando não só a qualidade física, né, a manutenção do estado físico, mas também a manutenção da saúde como um todo. Desenvolver plantas resistentes a pragas e reduzir a aplicação de agrotóxicos, por exemplo. Os benefícios do melhoramento genético agrícola vão da sustentabilidade à qualidade de vida. Biossegurança é o conjunto de ações que visa proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente. A modificação genética é uma área que lida com muitos riscos e onde a biossegurança é fundamental. A Lei Federal 11.105 de 2005 estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados, OGMs. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, é uma instância que integra o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e tem um papel essencial na Política Nacional de Biossegurança relativa à OGM. A Política Nacional de Biossegurança inclui todos os documentos orientadores a respeito da biossegurança de organismos geneticamente modificados no Brasil. Ele é um importante orientador dos órgãos que emitem autorizações e que realizam fiscalização, e também é um referencial muito importante para a sociedade, para que ela saiba para onde as coisas com OGMs estão indo, e também para as empresas e universidades que desenvolvem trabalhos com OGM. O desenvolvimento de um organismo geneticamente modificado deve passar por várias etapas até chegar aos consumidores, e esse processo pode levar mais de uma década. É importante salientar, mas bastante importante mesmo, que todo esse processo é feito segundo as normas da CTN-Bio e com as autorizações delegadas pela CTN-Bio. E que, se qualquer uma das etapas for feita fora dessas autorizações e normas da CTN-Bio, as penas podem ser bastante graves. Há multas bastante expressivas em valor e se prevê até penas de detenção. Os potenciais perigos dos organismos geneticamente modificados e seus derivados
devem ser cuidadosamente avaliados e as análises dos riscos são feitas caso a caso. Para a gente determinar quais são os riscos potenciais para aquele OGM específico, a gente avalia qual a espécie que está recebendo o gene, o histórico dessa espécie, qual a espécie que está doando esse gene, quais são as suas características, as características do gene que vai ser introduzido, o efeito que ele vai causar na planta receptora e o local onde esse gene foi inserido. Com essas informações, a gente é capaz de predizer quais seriam os riscos específicos para aquele OGM e se eles solicitarem informações no processo de liberação comercial. Algumas questões também são tratadas de modo geral e sempre avaliadas, como a toxicidade do gene que foi inserido ou do produto que ele está condicionando a produção, o potencial alergênico desses produtos e do gene e questões relativas ao impacto ao meio ambiente. Depois de passar por todas essas etapas, os produtos geneticamente modificados são liberados comercialmente. No Brasil, algumas espécies vegetais transgênicas já fazem parte do nosso cotidiano. Materiais geneticamente modificados de 6 espécies vegetais já foram autorizados para cultivo comercial no Brasil. São eles o algodão, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o eucalipto e o feijão. Desses, apenas o feijão ainda não está disponível comercialmente. A manipulação e a modificação genética envolvem várias questões éticas e, por este motivo, a fiscalização e a segurança na pesquisa, desenvolvimento, acompanhamento, uso e descarte dos organismos geneticamente modificados devem ser redobradas. No Brasil e no mundo, há vários grupos resistentes à pesquisa e ao uso de organismos geneticamente modificados. Eu vejo essa resistência como natural. A sociedade é plural, pensa de modo distinto em relação a diferentes temas, e com os organismos geneticamente modificados, particularmente os vegetais geneticamente modificados, isso não seria diferente. Mas eu quero destacar que os vegetais geneticamente modificados são cultivados e consumidos em larga escala no Brasil há mais de 20 anos. E que, nesse período, nenhum relato de dano ao meio ambiente, à saúde humana ou à saúde animal comprovado chegou à CTN-Bio. Então, isso traz segurança de que a CTN-Bio tem cumprido seu papel de modo adequado, fazendo uma avaliação acurada dos vegetais geneticamente modificados, de tal maneira com que eles sejam seguros para a população brasileira. Agora a gente faz uma pequena pausa, intervalo rápido e já voltamos. Estamos de volta com Ciência é Tudo. E não é difícil perceber vantagens do uso da biotecnologia na produção agrícola. Mas é seguro consumir um alimento que foi modificado geneticamente? No Brasil, a Lei 11.105 de 2005 regula as atividades com transgênicos e prevê pesquisas extensas para garantir segurança alimentar e ambiental. O primeiro alimento geneticamente modificado foi criado em 1994 na Califórnia, nos Estados Unidos. O tomate transgênico foi desenvolvido para ter maior durabilidade. Atualmente, segundo dados da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a cada 100 hectares plantados de soja no mundo, 80 são de sementes alteradas. Em 2 décadas, áreas com culturas transgênicas subiram 100 vezes, de 1,7 milhão para mais de 175 milhões de hectares. Quem mais produz alimentos transgênicos no mundo são os Estados Unidos, seguidos do Brasil e Argentina. Entre os principais produtos geneticamente modificados atualmente estão a soja, o milho, o algodão e a canola.
Desde os anos 1980, a Embrapa desenvolve pesquisas em biotecnologia vegetal, animal e de micro-organismos. Os estudos buscam diminuir as doenças, clonar animais para a pecuária, melhorar a base genética, além de desenvolver plantas transgênicas e bioinseticidas. De acordo com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o desenvolvimento de plantas transgênicas tem como objetivo oferecer aos produtores e consumidores plantas mais resistentes a doenças, pragas e estresses climáticos como a seca. Dessa forma, a tendência também seria reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura convencional. Uma área importante da biotecnologia é a pesquisa com nanoalimentos, que envolve o uso de nanopartículas desde o cultivo até a embalagem dos produtos. A nanobiotecnologia também investiga doenças relacionadas com a alimentação, bem como a sustentabilidade da produção e a segurança alimentar. A nanobiotecnologia busca melhorar a preservação e a qualidade nutricional dos alimentos. Entre os tipos de produtos, existem películas comestíveis, embalagens inteligentes, revestimentos funcionais com vitaminas e nanopigmentos. Investimentos em biotecnologia se mostram cada vez mais estratégicos pela possibilidade de produzir mais alimentos a um custo menor utilizando a mesma área. Já são 26 países plantando transgênicos pelo mundo e o Brasil possui a segunda maior área de cultivo, segundo o relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia. E sobre esse assunto eu converso agora com a Maria Sueli Felipe, ela que é ex-presidente e membro titular da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, esse órgão que é vinculado ao MCTI, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Maria Sueli, obrigada por este papo. Bom, para a gente começar, biotecnologia está presente, né, no nosso dia a dia. Eu queria que você trouxesse aí um panorama de como a biotecnologia ela tem sido aplicada nas culturas agrícolas aí nas últimas décadas. A biotecnologia é extremamente importante hoje no mundo. Praticamente todas as commodities, e o Brasil hoje ele fica sempre entre o primeiro e o segundo maior produtor de grãos do mundo, né? E praticamente em toda a extensão da produção de milho, soja, algodão, eucalipto, são utilizadas técnicas na área de biotecnologia para a produção dessas culturas, principalmente das commodities como o milho, a soja, etc. Bem, nas últimas 2 décadas, ou mais até, cerca de 25 anos atrás, se começou a produzir alimentos usando a biotecnologia, ou a tecnologia dos sistemas vivos, né? Biotecnologia significa exatamente isso, biotecnologia baseada nos organismos vivos, né? Bem, e isso se mostrou extremamente eficiente, porque a produtividade cresceu muito. A produtividade, quando nós falamos, é por hectare plantado. Essa é a principal vantagem, tá? A vantagem que se tem observado de lá para cá é exatamente em termos de produção de grãos, principalmente, na área da produção de alimentos. E isso tem avançado muito o mundo, nós estamos crescendo, a população mundial está crescendo, a previsão para 2050 é que se chega em torno de 9 bilhões de humanos no planeta, né? E nós vamos precisar de alimentos 3 vezes por dia. E o Brasil hoje, por ele ter áreas extensas de agricultura, isso não elimina a possibilidade de fazer o plantio por agricultura mais familiar, absolutamente, tá? Os dois tipos de cultura podem coexistir sem nenhum problema, mas a cultura intensiva hoje ela é no país o que sustenta grande parte do nosso PIB, em torno de 35% a 40% do nosso PIB hoje
ele vem do agronegócio. Certo. E seguindo ainda nesse fluxo, a gente pode dizer também que a biotecnologia, ela pode contribuir para uma prática agrícola mais sustentável, por exemplo? A biotecnologia ela tem crescido muito, ela tem se desenvolvido muito tecnologicamente. E certamente as novas tecnologias que estão surgindo agora, que não são mais baseadas só em transgenia, mas, por exemplo, a tecnologia de edição de genoma, que está chegando, inclusive, em praticamente todos os organismos, desde micro-organismos até plantas, certamente, e talvez vai chegar também em animais e humanos, né? Um dia, não agora, mas bem mais para frente. A edição de genoma, sim, ela vai poder contribuir com uma prática agrícola muito mais sustentável, porque não necessariamente nós vamos utilizar marcas de resistência a defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como se fala, como se denomina, daqui para frente. Então, existe sim uma tendência de que a biotecnologia venha a contribuir bastante fortemente para uma prática agrícola mais sustentável no futuro. E é o que está todo mundo buscando. Queria falar agora um pouquinho da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento da Biotecnologia. O que a gente pode trazer aí de levantamentos? Qual a estratégia do país para esse setor? Bem, eu costumo dizer que o Brasil, uma das áreas mais competitivas que ele tem até hoje na biotecnologia é de desenvolvimento interno, nosso, tá? Porque desenvolvimento de uso de produtos desenvolvidos por biotecnologia, ele usa fortemente, como é o caso da agricultura. Mas a maioria desses produtos não são desenvolvidos internamente aqui no país, né? São desenvolvidos por empresas multinacionais, tem algumas brasileiras, como o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar e do eucalipto, que são culturas que o país domina bastante a parte de genética, a parte básica de conhecimento dessas culturas. Uma área que o país poderia sim desenvolver, e seria uma estratégia extremamente importante tomar uma decisão para isso, seria entrar na área de química de renováveis. A tecnologia é muito próxima da produção do etanol, ou do bioetanol, chamado assim, tá? Por leveduras, as quais já estão sendo utilizadas, muitas delas, hoje para a produção do etanol de primeira geração, micro-organismos geneticamente modificados, a própria levedura geneticamente modificada. E nós podemos sim fazer alterações de rotas metabólicas para a produção de bioquímicos, chamados assim, ou moléculas químicas do metabolismo da levedura que são de alto interesse como precursores para toda a indústria química do país. Isso sim é uma linha e uma área de absolutamente de relevância na área da sustentabilidade, porque nós vamos pegar a própria biomassa, transformar em produtos químicos que vão ser utilizados para a produção dos mais diversos materiais de todos os segmentos da indústria química. Maria Sueli, já para a gente fechar, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais da atuação da CTN-Bio e que você apontasse alguma perspectiva, o que você pensa de futuro quando se fala aí sobre crescimento do setor? A CTN-Bio, ela começou com a área de plantas inicialmente e depois ela passou, hoje, por exemplo, nós temos a CTN-Bio produtos desenvolvidos com micro-organismos geneticamente recombinantes bastante fortes, em termos de número, quantidade, né, de produtos, na área de plantas e na área de vacinas, principalmente animais e humanos também, que usam organismos geneticamente modificados. Por exemplo, a vacina da dengue, que está sendo desenvolvida pelo Butantan, em parceria com os Estados Unidos, e já está em fase bem adiantada de desenvolvimento, ela é uma vacina do vírus da dengue geneticamente modificado. Já passou pela CTN-Bio, já foi aprovada e está agora em fase de estudos clínicos para o seu uso, né, que a gente espera que seja feito de mais rápido possível em função da epidemia grande que nós temos de dengue no país. A CTN-Bio, ela tem usado, atualizado as suas normativas internas, a ponto de nós chegarmos a usar já a normativa para edição de genoma. Nós estamos absolutamente
atualizados quanto a essa nova tecnologia. O Brasil hoje a gente percebe que fora essa comissão técnica ela é muito bem vista, ela é muito bem avaliada pelo regulatório internacional. Então nós temos uma comissão extremamente eficiente, uma comissão que tem trabalhado bastante nos últimos 15 anos no país, para que ele consiga levar produtos à base, desenvolvidos com a base da biotecnologia, produtos que sejam de interesse, de relevância socioeconômica para o país. Tá, e muito obrigada por essa conversa, por esclarecer essas questões. E eu conversei com a Maria Sueli Felipe, ela que é ex-presidente e membro titular da CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom, o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a Jornada do Conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!